Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com astrologia, tarôs, oráculos, meditação guiada, frases e expressões de cocriação na sua vida, para que você possa transmutar a energia de algumas coisas que acontecem por aí hoje com a energia do Alquimia Evolutiva, que fala justamente disso. Então, essa leitura vem trazer para você que está aí assistindo 3 opções baseadas em cristais. Então, a gente vai tirar cartas de oráculos. Você vai ter 3 opções de cristais e você vai escolher qual opção que te chama mais atenção. Na leitura de hoje, a gente sempre tem temas que são temas que estão aí te incomodando de alguma forma há algum tempo, não precisa ser essa semana. São temas que podem ser recorrentes na sua vida, são incômodos que você carrega. Então, por que aquilo nunca dá certo pra mim? Por que eu me esforço tanto nisso e demora pra chegar? Por que eu sempre tenho esse problema relacionado a amizades? Por que eu nunca tô completamente satisfeito na minha vida de uma forma geral? Por que eu sempre tenho problemas de família? Enfim, não importa o setor aí, mas é sempre alguma coisa que você precisa receber, talvez, um outro ponto de vista sobre esse assunto, para que você possa, talvez, mudar a forma de lidar com ele e encontrar uma solução melhor, um caminho mais fácil, mais fluido, trazido aí pelo que você acredita enquanto sagrado, enquanto espiritualidade, enquanto energia, enquanto sincronicidade e por aí vai. Então, para fazer essa leitura, eu sempre uso o oráculo, que é um oráculo bem destinado a isso, que é o oráculo da oferta selvagem. Esse oráculo, ele traz esses diversos temas que eu falei para vocês, e ele tem uma espécie de, vou mostrar uma das cartas, ele tem uma espécie de oração nele, que é quando ele traz a mensagem do que pode estar incomodando nesse momento e de como a gente jogar isso para o universo, de como a gente observar isso sobre um outro ponto de vista, para que a gente possa solucionar ou tornar pelo menos mais leve no nosso dia a dia, na nossa jornada aí, no nosso caminhar. Então, eu vou pedir 3 cartas, né, desse oráculo, uma para cada cristal, e depois eu complemento sempre com esse oráculo, que é o oráculo Poder da Floresta, que ele traz uma espécie de direcionamento de como lidar com isso agora na sua vida. Então, se concentra aí, se conecta. Eu vou tirar aqui as opções e aí eu já vou passar para a parte onde a gente tem a escolha dos cristais. Então, eu peço agora do oráculo da oferta selvagem 3 mensagens direcionadas para os cristais de ametista, de selenita, de quartzo rosa. Qual a mensagem que as pessoas que se conectarem com esse vídeo precisam receber agora sobre a energia desses cristais, para que elas tenham uma nova perspectiva e possam alquimizar isso dentro delas, essa percepção, a fim de transpassar essa situação, a fim de evoluir nessa situação. Então, qual a mensagem para o cristal de ametista, selenita e quartzo rosa? Então, a gente tem ametista, selenita e o quartzo rosa. A gente vai falar sobre a carta que ficou no fundo do deck, é sempre um direcionamento do que a gente tá falando. E ficou a carta da direção. Então, tudo isso vai estar falando sobre rumo na sua vida profissional, pessoal, emocional, amizades, coisas que você quer mudar, valores que você tá revendo aí. E a gente vai complementar essa leitura com as cartas do Poder da Floresta. Então, Poder da Floresta, por favor. Caíram 3 cartas, mas eu não vou aceitar. Só vou olhar quais elas são. É preciso sabedoria para mergulhar em um novo amor, para ter coragem de ir, para ter coragem de sair de uma situação que você tá para ir em busca desse novo amor, para voltar a viver novamente, para reciclar esse amor que você já vive aí, caso ele não esteja se desenvolvendo da melhor forma possível. É só uma mensagem extra. Então, qual a mensagem do oráculo de Poder da Floresta para ametista, selenita? Qual o complemento da ametista? Aqui. Qual o complemento da selenita? Aqui. Qual o complemento do quartzo rosa? Não, caíram muitas. Aqui, complemento do quartzo rosa. Bom, agora vocês vão ver as opções e escolher a opção que mais se adequa aí com o que você tá querendo. E essas são as suas opções: a ametista, a selenita e o quartzo rosa. Então, pause o vídeo se você precisar para escolher, se conecte às mensagens e escolha o cristal que mais chamar a sua atenção. Bom, para você que escolheu o cristal de ametista, a gente vai ver as mensagens que a gente tem aqui.
vem a mensagem do espaço, de obter espaço, de dar espaço em relação às coisas, com a carta da gratidão. Essa carta, ela vem falar que às vezes, pra gente seguir em frente, pra gente evoluir, a gente precisa abrir espaço na nossa vida. É como se, aqui tá dizendo que é como se você tivesse com pouco espaço para evoluir. Essa mensagem vem com pouco espaço para se transformar, para evoluir, para crescer, para realizar as coisas que você quer fazer. Então, essa mensagem, ela vem dizendo o que você não precisa mais na sua vida. O que já cumpriu o tempo que deveria cumprir na sua vida. Às vezes a gente pensa que isso é descartar coisas, pessoas, momentos, lugares, trabalhos. E não se trata de descartar. Se trata de entender que tudo na nossa vida tem um tempo para estar ali. E esse tempo, ele pode ser o nosso infinito. Pode ser que alguma coisa fique na minha vida até eu ficar bem velhinha e morrer, ou até eu morrer, independente de que idade eu morro. Tem coisas na minha vida que vão ficar por meses, semanas, outras vão ficar por anos. Mas ainda assim, em algum momento, elas cumprem o seu papel com a gente e saem da nossa vida. Então, eu tenho pessoas que foram muito minha amiga, que tiveram uma amizade muito grande comigo, que compartilharam parte da minha vida e eu sou eternamente grata a elas pelos momentos que eu passei, pelos bons momentos que eu guardo. Mas a vida aconteceu, essas pessoas se afastaram, às vezes não tem mais tempo. Elas não deixam de estar ali no meu passado, mas talvez hoje elas não tenham a intimidade e a amizade que elas já tiveram um dia na minha vida. Isso não faz delas pior, não faz delas com que eu não goste mais, com que eu não me importe. Só faz com que elas estejam em um outro lugar na minha vida, no meu espaço interno e externo, e de uma forma geral, mas não é menos, não é sem importância, não é um descarte. É só uma coisa que cumpriu o seu papel. Eu precisei dessas pessoas por esse período e eu preciso ser grato pelo tempo que cada coisa se dá na minha vida. Pelo tempo que um trabalho esteve ali, que um amigo esteve ali. Pelo tempo que, sei lá, eu fui de um jeito e precisei ser de um jeito. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Eu fui de um jeito, precisei ser desse jeito, e aí o tempo passa, as circunstâncias na nossa volta mudam, e a gente muda. E a gente percebe que pode relaxar, ou pode ter mais espaço para ser quem é. Enfim, essa carta vem pedindo para você entender o tempo das coisas, pessoas e coisas, e tudo aí na sua vida. Hoje tá difícil falar. E essa carta vem pedindo para você olhar em volta, perceber o que você não precisa mais, pedir ajuda para que você tenha clareza de para onde você quer seguir, o que você quer expandir, o que você precisa mudar na sua vida, seja dentro de você, porque isso aqui pode estar falando de você abrir espaço nas suas crenças, nos seus pensamentos, nas suas vontades, no seu direcionamento na vida. Lembra que eu falei que a carta que ficou aqui no fundo foi a carta de direcionamento? Tudo isso está acontecendo para te direcionar para onde você realmente tem que ir. Sejam lugares, pessoas, coisas, crenças vitais ali que motivavam você durante muito tempo e mostrar para onde agora o seu entusiasmo e a sua alegria e felicidade estão direcionados para que você possa seguir para lá. E a carta de gratidão vem pedindo que todo esse processo, que tudo isso que aconteça, você aceite com gratidão, não apenas o fato de todas essas coisas terem te ajudado a chegar até aqui, como também o fato de que, caraca, eu tô tendo a oportunidade de expandir, de ir mais, de viver outra coisa, de aprender e viver outras coisas. Enfim, essa foi a mensagem para você que escolheu a ametista. Espero que isso traga uma boa reflexão para você e não um conflito muito maior do que o que já deve estar aí dentro. E a gente vai para quem escolheu a selenita. Para quem escolheu a selenita, vem aqui a carta da intenção. A gente falou muito disso no vídeo de sabedoria intuitiva, de agir com a intenção, do amor. Então, se você tem alguma coisa relacionada ao amor aí, dá uma olhadinha no vídeo de sabedoria intuitiva. E vem com liberdade, intenção e liberdade. Essa carta vem falar que quando a gente quer realizar alguma coisa, quando a gente tem um objetivo específico na vida, seja de viver alguma coisa concreta, seja de, cara, eu quero sentir isso na minha vida, seja um sentimento, seja experienciar um momento ou alguma coisa, o que quer que seja, é preciso que a gente o faça com intenção, é preciso que a gente se permita olhar para dentro e entender o que eu quero alcançar, o que eu quero viver, o que eu quero sentir, e eu me permita me movimentar na vida e me posicionar na vida de uma forma intencional tal que eu consiga alcançar isso em algum momento. Aqui, essa carta
vem com a mensagem de que intenção é simplesmente você conseguir alinhar a sua vontade, aquilo que eu quero realizar, com a sua mente, com o seu modo de pensar e agir. Então, às vezes eu já falei disso em algum vídeo aqui. Às vezes eu quero crescer na minha carreira, eu quero evoluir, eu quero mudar de cargo, eu quero um salário melhor. Ok, isso é a sua vontade. Agora, o que concretamente você está fazendo no seu dia a dia para chegar lá? Porque apenas se esforçar no cargo e na função que você tem é um passo, mas não é tudo. Então, se você quer crescer, você precisa estudar mais, você precisa se conectar com pessoas, você precisa aprender coisas que não sabe, você precisa mudar seus horários de dedicação, você precisa mudar, evoluir daquilo que você está fazendo, porque isso sim vai dar um resultado a longo prazo e vai fazer com que você chegue onde você quer. É como se, antes de obter o que eu quero, eu preciso me tornar essa pessoa. Ontem a gente falou de intenção no amor, então vamos supor que eu estou num momento da minha vida que eu não quero viver relacionamentos sérios e muito compromissados porque a minha energia está focada em outra coisa. Então eu vou sair e eu vou conhecer pessoas, mas eu vou me envolver com pessoas que queiram a mesma coisa que eu, porque caso contrário, eu só vou arranjar um problema para minha cabeça. E a outra parte também é verdadeira. Se eu quero encontrar um relacionamento sério, eu vou sair e vou conhecer pessoas. Se eu conheço uma pessoa, não é que a pessoa tem que te pedir namoro, em casamento, assim que ela olha pra sua cara, pelo amor de Deus. Mas assim, conheci uma pessoa e a pessoa já me fala, olha, acabei de sair de um relacionamento, super não tô aberto para relacionamentos. Por que você vai se envolver com uma pessoa dessa se não é isso que você quer pra sua vida? A verdade do outro não pode ditar o seu direcionamento. Não é porque a outra pessoa não quer que você vai falar, então eu vou me moldar e vou não querer também, que é pra poder ficar com essa pessoa e em algum momento eu convenço ela. Alerta de spoiler, não vai convencer. Tá bom? Então tá bom. Então, é isso, seja trabalho, seja pessoa, seja amizade. Eu sinto falta dos meus amigos, sabe? Eu sinto falta de pessoas que se conectem mais comigo, mas você se conecta com eles. Eu sinto falta de que meus amigos interajam nas coisas que eu faço, mas você interage nas coisas que eles fazem? Então, isso é se tornar a pessoa e a mudança que você quer ver. Então, aqui, essa carta, ela fala que quando você consegue alinhar essas duas coisas, isso pode ser muito mais poderoso do que qualquer reza ou oração que você possa fazer. É óbvio que você tem que ter ali suas crenças, que você tem que ter a sua fé, mas ele fala que, na verdade, quando você consegue fazer a união da sua vontade com aquilo que você executa, com a sua forma de pensar, com o seu direcionamento de uma forma geral, é como se você tivesse sendo sua própria iluminação, você estivesse iluminando o seu próprio caminho. A sua intenção é como se ela chegasse na verdade do que você encontra como sagrado. É como se ao alinhamento dessas duas coisas pudesse fazer você chegar mais longe ou mais perto daquilo que você quer alcançar. E aqui, a carta de liberdade, ela vem dizendo que às vezes você pode não se sentir livre ou é como se você se sentisse preso a algumas coisas e por isso eu não posso fazer essas mudanças. Então eu desejo muito essas coisas, mas eu não executo porque eu acho que eu não posso sair da onde você tá. Então, essa carta vem falando que você tem liberdade para ir, ser, fazer e viver o que você quiser. Desde que você tome consciência das mudanças que quer fazer, do lugar para onde quer ir, do que quer viver, para viver com intenção e direcionado para isso. Então, o que você quer está ao seu alcance. A carta do pássaro fala que a gente pode exercer, viver e fazer tudo que a gente quer fazer, desde que a gente consiga se direcionar para isso com força, intenção e acreditando que realmente pode acontecer. Agora a gente vai para o quartzo rosa, para quem escolheu o quartzo rosa. E o quartzo rosa vem com a mensagem, eu gosto dessa carta, vem com a mensagem de serviço, junto com a mensagem de família. Essa carta de serviço diz que é como se a gente estivesse a serviço do universo para executar coisas e aprender coisas. Para quem acredita nessa máxima, e se você tá aqui, você acredita em alguma coisa, é como se aqui, com as trocas, com as pessoas que a gente conhece, no lugar onde a gente nasce, com as pessoas que a gente cresce, com o corpo que a gente tem, com as limitações e não limitações que a gente tem, seja de mentalidade, seja de física, seja emocional, tudo isso a gente vive para aprender algo. Então, vocês já devem ter percebido que algumas pessoas, eu conheci essa pessoa me ensinou a ser mais livre, ou essa pessoa me ensinou a ser mais posicionado em relação àquilo que eu quero e que eu não quero, porque passou por cima dos meus limites ou não.
ou porque era uma pessoa que tinha muitos seus limites definidos e isso me inspirou, porque a gente às vezes se inspira a mudar. Aprendi isso recentemente num vídeo que eu assisti aqui. A gente às vezes se inspira a mudar olhando outras pessoas fazerem uma atitude que a gente acha muito corajosa. Então a gente acaba, cara, isso me inspirou, eu não vou fazer exatamente na área que ela fez, mas eu acho que eu posso usar isso pra fazer alguma outra coisa lá que eu queria muito e que eu não tinha muita coragem de fazer. Então, essa carta vem dizer que a gente está a serviço do universo para executar, fazer e viver aquilo que a gente quer viver. Essa carta, ela vem com a mensagem de você para de... Aqui está escrito usar o universo. É como se assim, eu fico orando. Universo, eu quero que isso venha para mim. Eu quero que isso aconteça. Eu quero viver uma vida assim. Como se o universo estivesse a nosso serviço, ele cumprir e executando todas as coisas que a gente quer que ele faça. E ele pede para você entender que a hora que você para de pedir e começa a deixar que o universo use você, que você seja um instrumento de ensinamento para o outro e de aprendizado do que o universo tem para te trazer, você começa a obter essas coisas. Quando você para de utilizar ele como uma ferramenta de pedidos e começa a viver o que ele te dá, confiando que tudo o que você precisa aprender para ser uma pessoa melhor, para conseguir as coisas que você quer, para alcançar os lugares que são seus para alcançar, vão chegar até você, é quando as coisas realmente começam a se desenvolver nesse sentido em relação ao universo. E essa carta, ela vem clarificada pela carta da família. Essa carta da família, ela fala de quando a gente encontra as pessoas com quem a gente se sente em paz, o lugar onde a gente se sente em paz, onde tudo que a gente quer viver tá ali, onde tudo que a gente queria ter, viver, ser, estar, tá ali dentro, tá ali naquelas pessoas, naquele ambiente, naquele momento, enfim. Então, essa carta aqui do serviço, que a gente já falou que é sobre aprendizado, sobre você se colocar à disposição do universo para aprender e desenvolver em você todas as coisas que você tem que desenvolver e aprender e entender, para que você alcance aquilo que você quer realizar, para que você veja aquilo que você quer realizar, se materializar na sua vida, associado à carta da família, fala que isso pode ser de uma forma literal, então pode ser uma forma de que os seus amigos, as pessoas à sua volta podem te ajudar com isso, podem te ajudar, ao invés de você ficar, queria que essa pessoa fosse diferente, ou esse relacionamento, essa convivência aqui me incomoda, ou isso aqui, eu queria que isso fosse diferente, eu fico pedindo pro universo pra, eu queria uma relação de trabalho melhor, eu queria que essa pessoa saísse do meu trabalho porque eu não consigo trabalhar com ela, ou meu relacionamento amoroso tá assim, assim, assado, essa pessoa, ao invés de você ficar nesse posicionamento, fala, se isso tiver que tá na minha vida, se isso for realmente para ficar comigo, minha família, esses amigos, esses lugares, eu não quero que eles me compreendam necessariamente. Eu quero entender o porquê que isso tá me incomodando. Por que essa pessoa agir desse jeito? O que eu tenho que aprender aqui? E aí vão chegar lições para você na sua vida, coisas, situações, se você acredita nisso, tá? Que vão te ensinar se é você que tá errado, que tá se incomodando com o outro. Eu vou dar um exemplo. Está se incomodando com o outro de alguma coisa que você deveria ver dentro de você, ou se realmente esse outro não te aceita como você é, e que às vezes talvez esteja na hora de ressignificar essa amizade, entende? Então, quando você se coloca a serviço do universo, ele te mostra o direcionamento daquilo que você tem que seguir, viver, ser e fazer. Então, vou colocar aqui de uma forma geral. Vamos supor que você tem amizades e você era uma pessoa extremamente caseira, você era uma pessoa que gostava de ficar em casa, só assistir filmes, jogar videogame, ou reunir as amigas em casa. Você sempre foi uma pessoa muito nesse sentido. E aí, mesmo, sei lá, você teve relacionamentos, você casou e você sempre teve esse modo de gostar de viver. E agora, por algum motivo, você achou coisas novas que você gosta de estudar, que você gosta de ver, você pegou amor ou um entusiasmo por algum esporte, alguma atividade ao ar livre que você quer fazer. E aí as pessoas começam, nossa, mas você tá diferente, nossa, mas você só quer fazer isso, nossa, mas você só quer fazer aquilo. E cobrando você de ser uma versão antiga. E aí você começa a falar assim, queria tanto que essas pessoas parassem de falar isso, e aí começa a virar, tipo, uma briga, porque você quer mudar com que o outro deixe de pensar da forma com que ele tá pensando, ou se incomodar com que ele tá se incomodando, não importa. Então, se você começar a parar de fazer isso, falar assim, olha, eu quero que o universo, vida sagrada, que quer que eu entenda por vida, que me traga situações para que eu entenda se sou eu que
não que você esteja errado de mudar, mas se sou eu que não tô sabendo, sabe, lidar com essa situação, se eu não tô sabendo lidar com esse incômodo, ou se realmente tem alguma coisa aqui que eu tenho que dar um break. E aí vão chegar informações, pessoas e coisas pra você entender se quem tá aí do seu lado realmente tem que estar, realmente te faz se sentir em casa, realmente te faz se sentir à vontade na própria pele. Não se... Aqui pode ser também uma família meio que querendo que você resolva tudo, aqui colocando de uma forma mais literal. Uma família se apoiando em você, se jogando em você, sabe? Então, essa também é uma carta de... Observa isso e percebe que não é por aí, que tem que ser aconchegante, bom e legal para todos os lados. Essa foi uma mensagem mais subjetiva, mas no final das contas é você tentar olhar tudo à sua volta como um aprendizado, se colocar no papel de aprendiz e em alguns momentos, quando for solicitado, no papel de mestre também para pessoas que passarem no seu caminho. Às vezes a gente tem um papel de passar por uma situação que é meio dolorida, que não é muito confortável para você, que você fica se perguntando, poxa, se eu sou uma pessoa tão bacana, por que isso aconteceu comigo? Muitas vezes é porque em algum momento você aceitou se colocar no papel de mestre, em algum momento você aceitou ficar naquela situação para que uma outra pessoa, um outro lugar, uma outra situação aprendesse um outro jeito de fazer as coisas e pudesse evoluir de alguma forma. Então a gente sempre vai ser mestre e aprendiz em alguma coisa ali da nossa vida, e a gente tem que estar aberto para isso, seja em família, e aqui é família não só família direta, é amigos, é pessoas com que eu passo a maior parte do meu dia, se for trabalho, é as pessoas que eu vejo todo dia ali no esporte que eu pratico, isso é família, é quem tá com a gente sempre, mesmo que não tenha aquele vínculo de contato, confiança e tudo mais, até porque a gente sabe que nem todo mundo da família a gente ama, é grudado e conta a vida inteira, não é mesmo? Tudo é mesmo. Gente, essas foram as mensagens de hoje, eu não sei se elas vieram mais profundas porque eu estou mais profunda hoje, ou se, enfim, é um contexto geral da coisa. E aí saiu uma mensagem extra no final, eu peguei o oráculo, a carta de oráculo que estava no fundo de cada deck. Quando a gente aprende a ler, vou dar um spoiler. Quando a gente aprende a ler cartas, oráculos e tudo mais, aqui em cima é sempre a mensagem que precisa sair. Mas aqui embaixo é sempre, é que eu já botei aqui de volta as cartas que eu já li. Aqui embaixo é sempre a mensagem do que a gente não tá vendo sobre a situação. Então eu peguei o fundo ali dos oráculos, de todos eles, e aí tem a carta da direção, essa é uma mensagem extra. Tem a carta da direção, do direcionamento. Veio a carta da iluminação, que eu achei, por isso que eu quis ler, porque eu falei, casa demais, gente, bora ler isso. E aí eu pedi uma desse oráculo aqui, que é de romance, pra quem quer romance, acrescenta essa mensagem no final, quem não quer romance, só descarta ela, que veio a carta da proposta. Então essas três cartas juntas dizem que quando a direção que você precisa seguir, ela aparece sempre no momento exato. Então, às vezes, a gente passa meses, anos sem saber uma determinada informação ou a verdadeira personalidade de alguém. Às vezes, a gente passa anos se enganando, fingindo que, eu nem quero viver isso, eu nem gosto desse tipo de coisa. E quando a gente vai experimentar ou se permitir ser vulnerável o suficiente para aceitar que quer aquilo e que só estava negando porque se achava incapaz de obter, a gente começa a ser redirecionado para onde a gente tem que ir. Então a vida só traz pra gente o que a gente tá tendo, o que a gente tem naquele momento, maturidade de lidar, de entender, seja mentalmente, emocionalmente, no momento que a gente tem condição de se posicionar em relação àquilo. Então aqui essa carta fala que o universo, ele só apresenta a nossa real direção quando estamos realmente prontos para viver aquilo. Então, se você quer saber qual o direcionamento que você tem que tomar agora na sua vida, seja para que situação for, que você pode pedir um sinal, uma clareza de direcionamento para o universo, para o sagrado, para Deus, para aquilo que você entende aí enquanto é uma força maior na sua vida, que te rege ou não, caso você seja ateu, se você é ateu, não sei o que você está fazendo aqui, mas que você pode, e que isso seja um sinal para você, de coisas, a música que você escuta, as coisas que você tem familiaridade, que realmente vão te trazer um direcionamento a alguma coisa. E que você esteja também atento aos sinais do seu corpo. Então, algumas pessoas dizem que quando uma pessoa não é muito boa pra gente, sempre que a gente sai da presença dela, se ela fala mal pelas costas, alguma coisa assim, a gente se sente mal, ou a gente sai com uma angústia daquela conversa, ou conversar e desabafar não traz alívio, não traz uma calma. Então, entenda que o universo vai direcionar você pra onde quer que você queira ir, vai te dar a resposta que você está buscando. A dúvida que você tem, ele vai solucionar a hora que você estiver pronto para ouvir e aceitar. Porque não adianta nada te trazer uma verdade que você não está pronto para ouvir, que você não vai acreditar, que você vai... Não, mas essa pessoa aqui me adora, jamais farei isso. Entende? Então, assim, pelo amor de Deus. E como a carta da iluminação fala que essa mensagem vai chegar para você quando você
estiver aberto a ela. A iluminação, ela vem quando a gente precisa. A gente ilumina o caminho quando o caminho tá escuro. Quando a gente já tentou andar no escuro e deu com a cara na parede. Quando a gente já tentou usar outras coisas para iluminar o caminho e não conseguiu, então a gente vai lá e ilumina. Que eu não tenho mais o que fazer. Então, a hora que você chegar a essa conclusão de que, cara, eu preciso de uma luz, eu preciso de um direcionamento, eu preciso resolver isso. Então, quando eu quiser resolver alguma coisa, quando eu estiver pronto, isso aparece pra mim, pra que eu possa resolver e me direcionar pra alguma coisa. Aqui é pra amor romântico, mas a gente pode extrapolar pra outras situações também na sua vida. Então, aqui vem a carta da proposta. Ela é relacionada a amor, mas pode ser uma proposta que preencha você emocionalmente. Vamos abrir aqui um pouco esse sentido. Então, pode ser que uma oferta, uma proposta que preencha seu coração, que seja uma coisa que você estivesse esperando muito, um trabalho que você esperou muito, se reconectar com uma amizade que você perdeu contato, se reconectar com uma pessoa amorosamente que você nunca mais teve contato, mas se sente mais pronto para viver aquilo, seja uma pessoa que você já conheceu, seja uma pessoa que você está conhecendo agora, tanto faz, não importa. Seja se reconectar com uma pessoa que você gosta muito, está do seu lado, por algum motivo vocês se perderam aí na vida, nas dificuldades, nas coisas. Então, uma proposta para melhorar isso está num futuro próximo aí. E a clareza para fazer essa proposta, ou para estar aberto a ouvir essa proposta, virá de quando você tiver essa questão de eu preciso iluminar esse caminho, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, eu quero resolver isso, e aí o universo te dá a direção, o direcionamento, e etc e tal. Por que eu li essa mensagem extra? Não sabemos. Então, alguém talvez precise dela aí. E talvez precisasse dessas leituras um pouco mais profundas sobre todas essas mensagens que eu dei aqui. Um beijo grande para vocês. Se vocês gostaram do Alquimia Evolutiva, que vem sempre para trazer um novo olhar, um olhar mais profundo, vem sempre para alquimizar alguma emoção. Alquimizar a emoção, quando eu falo, é transformar essa emoção, transmutar essa emoção de uma coisa às vezes incômoda, obscura, sem clareza, não tão nítida, seja mentalmente, emocionalmente aí para você, ou espiritualmente, e para que você possa evoluir, para que você possa seguir em frente, para que você possa resolver, ou pelo menos dar um destino aí mais direcionado para essa emoção, problema, questão dentro de você. Tá? Então, um beijo grande, espero que vocês tenham aproveitado a alquimia evolutiva de vocês, e amanhã eu volto com Conexões Sagradas, que eu duvido que estará mais sagrado do que o último Sabedoria Intuitiva que eu fiz. Se o seu rolê é amor de almas, corre lá. E é isso aí. Ai, o que é amor de almas? Não acredita, não vai, gente. Não me irrita, não. Tá bom? Um beijo, tchau.